22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Vamos fazer então um primeiro encontro, uma palestra aí para a gente socializar um pouquinho o grupo do ATEG, depois de muita dificuldade que a gente teve para formalizar esse grupo do ATEG Grãos aqui em Cachoeira do Sul, né? Entrou pandemia, depois um agrônomo que atenderia aqui também era muito longe, acabou desistindo, mas está andando, né? Está andando o grupo, no momento em que também não foi o mais propício. A gente sabe que a dificuldade, assim, quando a gente está em início de safra, né? A dificuldade de tempo complica para todos, mas já tem algum resultado, né? Já tem essa mobilização de boa parte do grupo, né? E a gente vai poder passar isso um pouco hoje, certo? Então, o Jonatas, ele vai assumir essa região aqui como supervisor, né, do ATEG, certo? O André, você já conhece, né? O André tem passado aí um turno aí por dia, uma vez por mês, né, na propriedade de vocês. A gente sabe que às vezes é bastante tempo, mas vocês têm que lembrar também que em vez de um turno, podia ser 2 turnos, né? E ele está passando só um. Já estamos no lucro aí, né? Tá? E o importante, né, eles vão falar com mais propriedade disso, e aqui a gente sabe que a grande maioria de vocês trabalha bastante essa questão dos números, né? A gente ainda tem uma cultura que a gente só pensa em produzir, e às vezes não sabe o que a gente tira de um bolso e o que entra no outro, né? E hoje as margens cada vez são mais estreitas, né? A gente tem que se preocupar com todos esses fatores, e o ATEG então vem atender a isso, né? O ATEG que é um programa, né, do Senar, né, do Sistema Farsul, que vem aí a atender essa parte, além de todo o braço que o Senar tem de formação técnica, né? Então vem o ATEG aí com 2 anos de consultoria, né, gratuita para os produtores, né, atender essa parte principalmente de gestão, né, com um mecanismo, com sistemática de controles, né, que no fim a gente vai conseguir ver o resultado aí bem interessante, como a gente tem visto já em outros grupos. E o Jonatas vai passar um pouco dessa experiência. Ele trabalhou dos primeiros grupos de ATEG Grãos, né? O ATEG ele tem vários segmentos que ele atende, né? Grãos, ovinos, bovinos, né? Uma cadeia imensa, né? Viticultura, né? Uma série de coisas, fruticultura, uma série de cadeias produtivas, né? Inclusive estamos tentando montar um segundo grupo em Cachoeira de ovinos, certo? Para conhecimento de vocês. Então ele vai passar essa experiência que ele já fechou um grupo, né? E o que esse grupo conseguiu evoluir, conseguiu aproveitar do ATEG. Então ele fala um pouco disso, e depois o André vai falar um pouco aí do que ele já tem claro que de maneira mais geral, né, o que ele já conseguiu apurar, né, dentro dos sistemas de produção que ele tem trabalhado dentro das nossas propriedades, certo? Então, bom trabalho, Jonatas, obrigado por ter vindo, veio aí até não estava programado uma outra pessoa para participar, não conseguiu vir em função de um problema familiar, e o Jonatas de pronto aí conseguiu atender o nosso pedido, tá? Então vamos lá, bom trabalho. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia pessoal, bom dia por fazer presença nesse dia bem ruim, chovendo, mas a gente veio aí para demonstrar um pouco o que a gente passou no ATEG, que eu sou um dos primeiros, como o presidente falou, sou um dos primeiros na área de grãos, e então já estou completando 2 anos agora, vai ser em agosto, então poderia fazer mais 1 ano, mas agora estou passando para a supervisão. A minha palavra é bem pouquinha, só vou me apresentar um pouco, antes de começar a falar sobre a ATEG. Aqui, ó, só para dizer para vocês que eu sou engenheiro agrônomo, sou formado na Universidade Federal de Pelotas, mestrado também na Universidade Federal de Pelotas. Tenho uma vasta conhecimento em arroz. Trabalhei com 2 anos na BASF, produção de semente de arroz. Trabalhei em centro de pesquisa, então eu tenho um conhecimento bom nessa área de arroz e soja também.
Como o centro de pesquisa era um centro de novas tecnologias, novos lançamentos, tanto de arroz e de soja, então a gente tem um conhecimento nessa área e eu queria, logo depois, passar para vocês o nosso conhecimento. Aqui é só falar um pouco sobre a TEG, sobre a assistência técnica e gerencial, que a gente explora por 2 anos. É uma assistência contínua, vai ser uma vez por mês, 4 horas. Esse é pouco tempo para a gente trabalhar com vocês, é pouco. O que eu quero resumir aqui para vocês aqui, ó, sobre a ATEG. A gente tem que sair da nossa agricultura arcaica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que produzir e saber o que a gente gastou com essa produção. A gente precisa sair desse tempo que a gente só produzia e não sabia a lucratividade do nosso negócio. Então é isso que a gente vem tentando, junto com o André, junto conosco do Senar, sair das trevas, das eras das trevas e começar a produzir como uma empresa. A gente tem que pensar a nossa propriedade como uma empresa. A gente não pode mais pensar a nossa propriedade como antigamente. Só vem um dinheiro tão grande que a gente não sabe se aquilo foi lucrativo ou não. Aqui só para demonstrar aqui, ó, que é como se faz o ATEG. São visitas uma vez por mês, com uma duração de 4 horas. O que a gente precisa disso? A gente precisa coletar os dados. Então, vocês têm que ser francos conosco. Se a gente não souber dos dados de vocês, a gente não vai fazer um trabalho bom. A gente tem que saber de depreciação. A gente tem que saber de quanto vocês têm que saber de quanto gastaram por hectare. A gente tem que saber, a gente tem que anotar. A gente tem um caderno, a gente tem as manejos. É só vocês quererem fazer, nos ajudar a fazer a produção de vocês melhorar. Aqui só mais um conhecimento geral de ATEG aqui, que o ATEG sempre vai ter o técnico de campo, que no caso aqui de vocês é o André, e sempre vai ter uma supervisão. No meu caso era o Fernando, agora ele está saindo. No caso agora eu vou assumir a supervisão, mas sempre um técnico vai ser acompanhado de um supervisor. Aqui só um planejamento estratégico do ATEG. Acho que aqui é chovendo molhado, acho que vocês já receberam essa palestra, já viram essa palestra, acho que são todos produtores do ATEG aqui, né? Então é chovendo molhado aqui, você... Oi? A família não participou das reuniões, aquelas antes? Tá. Então vou passar bem ligeirinho, bem básico. Aqui, qual é os 5 pilares do ATEG para nós, do Senar. Aqui o primeiro pilar é diagnóstico produtivo individualizado, planejamento estratégico, adequação tecnológica, capacitação complementar e avaliação dos resultados finais. Como já estou vou agora, em agosto, vai fechar meus 2 anos, eu já estou nesse daqui, no sistema, no pilar 5. Aqui, só para complementar para vocês, cada módulo, o que é. O diagnóstico produtivo é um levantamento das informações, tanto das produtivas e ambientais, sociais e econômicas. É a primeira visita, aquela que o produtor vai conhecer o técnico. Então, é muito importante essa visita, para quebrar o gelo, que é muito difícil a gente entrar numa propriedade e pedir para o pessoal as informações financeiras. A gente sabe, é difícil, vocês têm que ter confiança no técnico. O técnico aqui é de alto gabarito, então vocês têm que dar as informações para ele. Conheço ele pouco, mas eu sei que ele é de alto gabarito. Então a gente pede para vocês essa cooperação, pede a paciência dessas 4 horas. Por exemplo, tem uma hora, eu estou plantando agora trigo, não posso atender o técnico, mas meia hora, tu fica com ele, conversa um pouco, já é o suficiente. Depois, no outro mês, a gente vai lá e faz de novo a visita. E vai pegando os dados daquele dia que vocês plantaram. Mas é importante o técnico marcar a visita e você estar disponível. Isso é muito importante para nós. E no meu caso, não é o problema. Mas o problema do André é complicado. Se eu marcar, por exemplo, uma área lá no Piquiri, ele vai ter que se deslocar lá no Piquiri. Daqui a pouco vocês não estão, ele não vai estar ganhando dinheiro. Ele vai estar perdendo dinheiro. Porque tudo é gasto nosso.
A gasolina é nossa, nosso carro. Então, eu agradeço vocês, se ele marcar um dia, por favor, atendo esse rapaz. É importante para nós, senão ele vai ficar em negativo. Planejamento estratégico, esse é o segundo modo. É a hora que a gente discute com o produtor, com o técnico de campo e com o supervisor. O que a gente vai falar aqui? É algumas melhorias, alguma alternativa de renda, alguma coisa. Por exemplo, agora em pastagem, vamos botar gado, ou vamos plantar aveia, vamos plantar trigo. A gente pode planejar isso aí para um futuro, claro. O André, não sei quando é que tu entrou, foi em dezembro. Aí o planejamento fica difícil. Agora, já para o inverno, já daria para ele fazer o planejamento de vocês. Adequação tecnológica. É quando são feitas recomendações técnicas. Por exemplo, mudança de cultivar. Mas isso daí tudo associado com o produtor. O produtor é a nossa palavra, a gente pode fazer a recomendação, mas o produtor tem que estar ciente disso, ele tem que estar de acordo com isso. Eu quero mudar plantar um arroz, um 424, quero mudar para outro 431. Tudo vai de vocês. Quero plantar uma ativa e quero sair e vai ir para uma compacta. Tudo é vocês que vão ter que falar junto com o técnico, ele vai dar as melhores coordenadas para vocês. Se vale a pena, se não vale. Outra coisa, assim, a gente está acostumado muito com o dom balcão, que eu falo, os vendedores. Então, eles vão lá e vão te empurrar aos produtos que eles têm. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e daqui a pouco esse nosso gasto será muito mais alto do que a gente pode. Aqui uma capacitação complementar, gente, o que é? Aí é na parte do Fernando ali, vocês têm o quê? Algum curso de pulverização, programa de alimentação saudável, aí esse é complementar. A gente vê que vocês têm uma deficiência, o senhor tem um problema de regulagem de colheitadeira. A gente vê isso aí, passa para vocês, aí a gente tem que fazer uma capacitação. Aí faz um grupo grande e a gente faz uma capacitação. Isso é muito importante, gente. As perdas na colheita é muito grande, principalmente esse ano. Como deu seca para a grande maioria, as colheitadeiras muitos jogaram fora. Então a gente tem que deixar elas certinha, regulada para a gente poder colher. E agora a avaliação de sistema de resultados durante esses 2 anos. A gente vai ver na propriedade, depois de vocês passar todos os dados para os técnicos, a gente vai ver se houve melhor ou não. A gente tem que ser bem frio, bem franco. Ou abandona de vez a lavoura, a renda, vai viver de renda, ou não. Ou, opa, vamos produzir mais. Esses são os 5 pilares que a TEG é o... Aqui, como eu estava falando para o presidente, aqui são as cadeias produtivas aqui. Agricultura, bovinicultura de leite, ovinocultura, apicultura, aquicultura, avicultura, fruticultura, suinicultura, agroindústria e olericultura. Então, o ATEG tem todos esses pilares aqui para vocês produzir. Isso daí vai depender da demanda de cada sindicato, cada cidade. Aqui só falando mais da assistência técnica, começou lá em 2019, não de nós do Grãos começou só em 2020, comigo e com mais 2, 3 colegas. Começou só em 2020 para nós. Aqui hoje já são mais de 3.300 técnicos de campo, já mais de 2 milhões de visitas realizadas. Mais de 58% das propriedades do Brasil já tem o sistema do Senar ATEG na sua propriedade. Aqui só botei umas fotos nossas de produtores que a gente atende. No meu caso é Sobradinho, mas sou natural de Encruzilhada do Sul. Aqui são produtores de semente, Embrapa. Alguns produtores grandes para Sobradinho, 150 hectares, não é a nossa realidade. Aqui só botei isso aqui, ó. Sobradinho é pequeno, Sobradinho é bem pequeno. Aqui movimentou muito a cidade, esse ATEG. Tanto é que hoje, presidente, tem 7 ATEG em Sobradinho. Então vejam como é importante a ATEG, foi importante para a região deles.
Eu fui o primeiro, agora já tem 7 agrônomos trabalhando na área de grãos. Provavelmente abre mais uma de bovinos lá na área. 7 de grãos. Então, se o senhor quer fazer outra turma, pode fazer. Então, esse aqui eu só botei, passou no jornal, é Gazeta. Aqui nós tivemos reduções até de 40% de gasto e produções grandes. Que agora eu vou passar um videozinho, acho que pode clicar aí para mim, por favor. Só nos comentários do pessoal aqui. O outro. Aí, não saiu o vídeo? Não saiu o áudio? Esses aqui são os produtores que deram sua opinião ontem. Como eu falei com o Fernando ontem de noite, acho que era 8 horas, aí eu liguei para o pessoal para me mandar um relato, para vocês verem como é que é o ATEG. Só que falta o microfone aí, vamos ver se vai funcionar. Pessoal, fica à vontade de fazer uma pergunta até que comece a funcionar. Esse daí é o 0,2% de vocês. Nada é de graça. Esse é o 0,2% que vocês pagam em qualquer coisa que vocês vendam. 0,2% é do Senar. Através do profissional. Seu Jonatas Molinari. A gente conseguiu melhorar muito a parte financeira dentro da nossa propriedade, que é o gerenciamento financeiro. Compra de insumos, adubo, semente, aplicações, na realidade a diminuição de custos. Isso a gente está aprendendo muito com a orientação, através da assistência técnica e gerencial da propriedade. E nesses 2 anos, o ano passado, que eu tive uma safra muito boa, consegui colher média de quase 90 sacas líquidas por hectare de soja. Esse ano a gente foi bem, mas não, em função da seca, não atingiu uma média boa, mas mesmo assim consegui colher 65 sacas por hectare. E a gente recebe a orientação muito boa através do engenheiro agrônomo que acompanha nós na propriedade uma vez no mês, durante 4 horas. Um dia por mês, né, durante 4 horas. Isso é muito bom. Só tem a aprender. Só lembrando, isso daí é sobradinho, é 30 hectares. Aí a gente tem que produzir bastante terras de solo bem mais fértil que o nosso. Por isso que a produção é mais alta. E também alguns manejos também, mas isso daí não é só mais para apresentar. Isso daí a gente pode conversar num dia aí que o presidente pagar um churrasco, a gente conversa melhor sobre manejo. Boa noite, meu nome é Guilherme Festinari. Trabalho em uma pequena propriedade no interior de Sobradinho, juntamente com os meus pais. Nós cultivamos, para fins comercial na propriedade, tabaco e soja. Há cerca de 2 anos, nós conhecemos o programa ATEG, através do Sindicato Rural, onde começamos a receber a visita técnica mensal, durante 4 horas, do engenheiro agrônomo Jonatas Molinari. Nessas visitas nós discutimos uma melhor desenvolvimento da propriedade. Como podemos melhorar nossa produtividade, diminuindo o nosso custo. Fizemos visitas às lavouras, discutimos os tratos culturais. Ele nos informa sobre melhores produtos, lançamentos de novos produtos defensivos químicos. Depois que começamos a receber as visitas do Jonatas, nós percebemos que nós tivemos uma
uma melhor produtividade, com um menor custo de produção, aumentando assim nossa rentabilidade da propriedade rural. Alô. Sempre relembrando, Sobradinho, solos fortes, manejo de inverno. Algumas dicas eu já vou dando aí, manejo de inverno. Geralmente lá, como é área pequena, não vai gado. Então a gente maneja no inverno com aveia e adubando sistematicamente. Então isso daí resulta numa produção depois na lavoura de verão. Também agora já estamos trabalhando com lavouras de trigo, agora entrou bastante, bem forte esse ano, mas é solos fortes, então é diferente da nossa realidade. Gira em torno de 45 sacos por hectare. Desde o ano que eu estou ali, esse ano foi um pouquinho, deu de 36, o pessoal que eu atendo, de média deu 36 sacos por hectare, de média geral. Tem os lavouras de 65, tem lavouras de 25, mas onde a seca pegou mais forte. Aí não tem o que fazer mesmo, não é manejo. Por aí chega a 50. Esse ano bastante, no mínimo uns 15 produtores acima de 50, no mínimo. Depois tudo 45, 40, depois 20, mas é uma média boa. Ali choveu, que nem aqui. Aqui nessa área, como Cachoeira é muito grande, ali no Capané choveu, para nós ali no Piquiri não choveu. Ali deu uma seca grande. Só para falar para vocês, sou de natural de Encruzilhada, mas a minha propriedade também eu tenho no Piquiri, só que no lado de Encruzilhada. Sou lindeiro de vocês aí. Acho que era isso que eu tinha que falar para vocês, só uma experiência bem básica assim de ATEG, porque eu não quero me estender muito. Já é perto do meio-dia, então eu quero passar para o André aí a palavra. Mas eu fico à disposição de vocês, para qualquer bate-papo depois ali, eu vou ficar com vocês. Desculpe aí o ligeirão, porque ontem eu comecei a fazer isso aí, eram umas 8 horas da noite, por aí, né presidente, quando falamos. Mas quero dizer para vocês que o Senar está junto com vocês. Vocês nunca vão caminhar sozinhos, a gente vai caminhar junto com vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui na 22ª FENARROZ, né, apresentando o ATEG. Né. Eu agradeço aí primeiramente o Pedro, em função do convite, né, de botar na programação oficial, Pedro. Né. Agradeço o Fernando Cantarelli pela mobilização e ao Paulo Ricardo, do sindicato também, que foi bastante importante aí no início do nosso ATEG, Jonatas. Aqui houve uma parceria entre os dois sindicatos, né, desde o início, fomentando desde 2018, e eu acabei entrando em dezembro de 2021. Tá? Agradeço a presença de vocês, vindo aí nessa chuva, né? Hoje um dia chuvoso, mas a maioria que está aqui estão no programa, alguns já saíram. A turma aqui é muito boa, Jonatas. Até os que saíram por outros motivos saíram, mas assim, a turma que não veio também é uma turma muito participativa, né? E a gente espera até finalizar esses 2 anos. O pessoal aqui em Cachoeira começou inicialmente com 30 produtores, né? Foi avançando, depois diminuindo, né? Tem a programação que eu vou passar. A área é bastante extensa, vou mostrar um mapa aí para vocês, mas a turma tem de agricultura familiar e também agricultura mais empresarial aqui. Tá? Bom, eu tinha botado aqui que o Fernando era supervisor, eu não sabia que o Jonas ia ser o supervisor, uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Para mim, eu achei que ele vinha mais para quebrar um galho aí, né, Jonas, da vinda. Né? Então, o técnico de campo sou eu e o supervisor, o Fernando, e agora vai ser o Jonatas. Bom, Cachoeira aqui, todos praticamente que estão aqui no público são de Cachoeira. Né? A Cachoeira tem sediada aqui na Depressão Central. Nós, quando houve a lesão, Fernando e Jonas, nós não sabíamos onde é que estavam os produtores, né? Cachoeira hoje dividido aí junto com o município sede com 6 distritos, é bastante extenso, né? Esse era o desafio de saber onde é que nós íamos caminhar aí. Tu está aqui na tua divisa, Encruzilhada para cá,
Aí começamos a mapear a turma. Ali eu botar, abrir a casa, como é que eu vou chegar nessa turma aí toda durante esses meses de visita. Então, temos produtores até que plantam em Caçapava, mas são sediados em Cachoeira. Tem um outro que planta uma parte em Restinga também, mas a maioria das áreas são em Cachoeira, né? E o restante é tudo em Cachoeira do Sul. Então, tive que fazer uma divisão das estradas aí para saber onde é que eu ia gastar o carro, o ninho aí nas estradas, né, Jonas? Então, a gente vem desde a ponta aqui até aqui, né? Está presente aqui, aqui no Entre Público. Pelo CAR, que não são as SUS, pelo CAR a gente tem que identificar onde é que estão as áreas. Então, ela se divide ao norte do município e também um pouco aqui ao sul. Né? Então, o número de produtores naquela divisão por distrito ficou a maior parte na Cordilheira, né? Depois Bosque, seguindo de Três Vendas, Capané e Barro Vermelho. Na verdade, Barro Vermelho, chamo de Barro Vermelho, mas é o Vânio, mas na verdade ali, eu chamo de Barro Vermelho para o distrito, né, Vânio? Mas na verdade até quase Caçapava a tua sede, né? Que é o que está mais longe hoje. Tá? Assim, pessoal, então como é extenso, né? A quilometragem que eu andei desde dezembro até junho, que eu fechei ontem na propriedade do Sérgio Bartman, que está aí, 576 quilômetros. Então, ao total, já andei 7.794 quilômetros em 7 meses, Jonas. E esses 1.140 aqui é o tempo de deslocamento meu. Não é nem tempo de visita, é tempo de deslocamento. De carro, que eu marcava no GPS quanto que eu ia chegar lá. Então, mais ou menos, a gente tem que se programar para chegar na turma aí às 8 horas da manhã, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, né, conforme o pessoal vai demandando. As visitas, então, começaram lá em dezembro 30, né? Depois foram diminuindo, depois aumentando. Aqui está em 13, porque não fechei o mês de junho ainda. Mas, às vezes, sai um, entra dois, a gente sai dois, entra um, então está mais ou menos assim a turma. Mas a turma que está ficando é a turma, né, que quer ver o resultado. Foram feitas já 180 visitas até agora, né? Se fosse os 30 em 7 meses, teria que ter muito mais, né? Mas essa é a realidade de hoje. Hoje, dá em torno de 5.300 hectares, um pouco mais. Aqui o milho está em zero, mas, na verdade, tem um pessoal aqui em Cachoeira que tem pivô, que planta safrinha. Temos também que plantam safrinha milho, mas não tem pivô. Não estava contabilizado aqui na época que eu fiz esse evento aqui, mas a maioria da área é soja. 79% aqui é soja, até porque a gente já é o 4º município aí, segundo a estatística aí de área em soja. Seguido de arroz, né? Que é arroz irrigado e milho. Claro que o pessoal também produz trigo, produz aveias, vem outras coisas no inverno. Mas o ATEG hoje é em cima da soja, milho e arroz. Se nós formos fazer uma divisão também no diagnóstico, Jonas, a área própria hoje é 39% e 60% é área arrendada aqui da nossa turma. Esse é o perfil da turma dos produtores. Situados aqui em Três Vendas, 1.000 e poucos hectares, Cordilheira, 2.300, Capané, 600 e poucos, Bosque, 1.217 e Barro Vermelho, 425 hectares. No total, né, na divisão de própria e arrendada. E isso muda o custo, né? A gente vê aí o pessoal pagando desde 8 sacos até 15 sacos por hectare. Então, isso vai impactar lá no custo individual, né? Que a gente ouve muito falar em custo geral, né, que o pessoal faz, IRGA, CONAB, né, Pedro? É tudo uma tal. E aqui é uma coisa mais de cada um. Claro que vocês têm de 1 a 1, mas a gente acaba, como é uma técnica que tem que ser personalizado, né, Pedro? Acaba tendo o custo real do que o pessoal tem passado. Aí, nas visitas, o pessoal tem aumentado as informações. Na verdade, tem uns que têm bastante informação, bem tecnificado, e outros mais um geral do insumo, né? Então, a gente acaba vendo, agora nas próximos slides, como é que a turma tem que ver como é que funciona essa parte de custo. Tem muito mais coisas a agregar aí. No perfil ainda da nossa turma aí são 8 produtores que têm armazenagem própria, a maioria deles arroz, né? Alguns tem silo, mas praticamente 2 com silos mais novos e o resto são silos mais antigos aí, Jonas, na região. 3 produtores com pivô, né? Um está no nome aqui, mas na verdade ele iniciou a participação, mas acaba
está acabando tendo umas questões de saúde, tá? Mas 2 produtores que estão aqui na plateia tem pivô de irrigação aí muito interessante, eu conheço eles há anos, né? É o perfil da nossa turma. Como é que eu vou cobrar da turma custo se eu não tenho o meu custo de divisão de carro, né? Será que a minha empresa que eu formei, estou ganhando dinheiro ou estou só viajando, passeando, almoçando, jantando e não estou ganhando? Então, aqui, ó, despesas com o meu veículo, 87,9%, quase 88% dela gasto com o meu carro. E administrativa, contador, papel, banco, empresa, tudo isso aí. E aqui, tudo real. Do dia a dia, eu anoto a quilometragem, anoto o que eu gasto, né, para ver o que vai sobrar ou não. E assim, eu penso que a propriedade tem que ser mais ou menos assim. Né? Eu separo bem aqui a parte do ATEG, eu chego em casa, o carro fica estacionado, se alguém pega lá, é outra quilometragem, é bem separado, até para mim saber realmente o que eu estou gastando. Aquele deslocamento saiu das informações, né? Tem que ser viável para mim, tem que ser viável para o produtor, né? Já não tem como eu cobrar de um produtor e não saber onde é que eu estou ganhando. Eu sei o que eu ganho por hora, preciso ter informação aí, mas eu tenho que saber o que sobra para mim. Né? Aqui já foi passado, né? Nós estamos na fase 1, diagnóstico ainda, né? Tem toda essa volta para dar. Né? Praticamente uns nós já estamos entrando aqui em planejamento, mas praticamente estamos finalizando aí o diagnóstico da turma. Né? E então, o que acontece? A gente, obviamente, sempre fala na parte de custo com relação a números, né? Sai 4 mil por hectare, 5 mil, 6 mil. Então, para não expor ninguém, aqui são áreas reais, mas assim, para não expor, eu botei tudo em percentual da parte de macro, do que o pessoal tem gastado. Aí fiz exemplo com soja, com milho e com arroz. Né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a maior gasto foi com adubação via solo, né? Seguido aí de operação de cultivo anual, que é a semeadura, mão de obra, como eu disse assim, a turma aqui tem mão de obra familiar, tem gente aqui que é terceirizado, né? Tem então interessante, o pessoal tem uns aqui que também não estão aqui, terceirizam toda a colheita, uns terceirizam toda a pulverização, mas é uma coisa interessante com relação ao custo que eles têm com relação aos outros. Porque como no diagnóstico, você sabe, eu fiz a parte do inventário, né? Teve todo o patrimônio de todo mundo, isso ali envolve um horror de dinheiro, né? Coisas desde a década de 80 até coisas novas que compraram esse mês, né? Enfim. Então, aqui é a realidade. Então, em percentual na parte de soja. Um segundo exemplo, né? Já muda um pouco, ó, arrendamento, praticamente parecido com adubação, não é a questão do anterior, que era mais adubação. Aí, seguido, mão de obra, operação com cultivo, né? Todas as informações macro que a gente teve desse pessoal aqui. Talvez alguns olhos já estão se identificando aí. Eu não sei se o pessoal tem, conversando com a turma, né? Alguns têm o conhecimento de todo o valor que gasta, mas não percentualmente, assim, conversando com o outro. O pessoal, não, mais ou menos eu acho, mas aqui é real, nota a nota, né? Informações que foram passadas. Um segundo exemplo, então, é arrendamento, como eu disse, 60% da área é arrendada, então, onde tem um arrendamento mais forte, ele impacta diretamente no custo da propriedade, no fluxo de caixa da propriedade. Um outro exemplo de soja, né? A adubação segue como maior custo, seguindo de arrendamento e também outras informações menores. Controle de pragas, assistência técnica, tem grupo aqui que é próprio agrônomo, Jonas, tem outro que são técnicos agrícolas, né? Nosso grupo aí do ATEG. Esse exemplo, olha só, soja praticamente ficou só o arrendamento, um custo bem maior, o resto finalizado. Então, aqui, provavelmente, é um exemplo de agricultura mais familiar, né? Paga, tem área pequena e o resto acaba ele mesmo trabalhando ali. Ainda em soja, né? Aqui, ó, mudou um pouco o perfil. Ó, gastou mais na parte de pragas e doenças, no perfil aquela parte de inseticida e fungicida, do que propriamente em arrendamento. Não aparece nem arrendamento aqui é um caso de área própria. E seguido de adubação, né, e controle de plantas daninhas aqui. Controle de plantas daninhas, aqui quando eu boto no resumo, é folha larga, folha estreita, em quilos, em litros. Por isso a importância, quando eu peço para vocês, né, aqui eu tenho que juntar tudo. Né? Na verdade, vocês,
alguns já têm isso, mas a informação acaba sendo geral. Aí eu tenho que dividir lá quanto em litro, quanto quilo, até para comparar o ano passado com o próximo ano, qual é que o pessoal gastou menos. Aí na soja, acho que esse é o último, adubação, o maior percentual, seguido de operação de cultivo, aqui é plantio, e arrendamento. Né? Aí, mudando agora de cultura, nós temos o milho. Né? No exemplo que nós temos aí uma turma de milho, então tem áreas menores e áreas maiores. Então, a adubação foi pesada no milho, tem as coberturas, né? E, seguindo das demais operações aí. Colheita também foi um peso maior nesse aqui, em relação ao custo dele. Um outro exemplo de milho, praticamente aqui foi a adubação, o carro-chefe, né, Jonas? Com relação aos demais custos. Tu vê que aqui não tem outros custos, então ou não foi dada informação ou ficou alguma coisa mais digamos, de casa. Agora vamos para a turma do arroz. Nós temos aqui 6 produtores de arroz, né? Eu falei que era 1.000 e poucos hectares, mas são sempre 6 produtores de arroz, com áreas próprias e áreas arrendadas. Então, nesse exemplo, nós temos o arrendamento ainda, pegando forte, e adubação e as demais operações aí. Irrigação, né? Praticamente aí, tirando alguns casos que é por inundação, por barragem, o resto é de push, é de levantamento elétrico ou a diesel. Nesse outro exemplo, nós temos aqui também sempre adubação como carro-chefe e as demais operações aí um pouco menores, dentro do valor que ele foi passado. Um outro exemplo, então eu fui pegando aqui exemplo de áreas menores de arroz, áreas maiores de arroz, áreas menores de soja, fiz uma salada, né, Jonas, para poder entender, para não ficar só num perfil empresarial, um perfil só de agricultura familiar. Seguindo um outro exemplo de arroz, né? Controle. Teve um caso aí que foi mais, deixa eu ver se já passei, esse aqui é o último. Teve um caso que ele optou por fazer mais operação de adubação via foliar do que adubação no solo. Foi bem interessante, teve um custo menor, teve uma produção bem menor, mas rentabilidade hoje teve maior. Assim. Foi um troço bem interessante. Assim. Não vi o adubo, não vinha, não, foi uma fase final de arrendamento, acabou apostando só nessa questão de adubação foliar. E teve bem interessante assim, a margem dele, conversando com a turma aí. Então, no geral era isso, Jonas, Fernando e Paulo, né, e coordenação. Eu estou bem feliz em estar em Cachoeira, eu ia para outra cidade no início da TEG. A gente anda bastante, mas assim, passou bem receptivo, a gente acaba criando amizade, o pessoal já é conhecido, muitos já almocei, já jantei, até já dormi num. Mas assim, é tranquilo a turma, né? Eu só peço assim que a gente tem um grupo no WhatsApp, eu tenho 5 grupos da TEG dentro do WhatsApp e ele só tem um, a comunicação é por ali. E a gente consegue fazer com que a turma se mexa, a gente já sabe mais ou menos a maneira de cada um não pode segunda, o outro já não pode sexta, o perfil a gente vai adaptando, né? Dentro desses 30 dias aí que a gente tem. A gente tenta ficar 15 dias trabalhando, que esse é o ideal, mas na verdade acaba ficando todo mês. O pessoal também tem meus compromissos particulares, né, que eu acabo atendendo, e o pessoal também de pronto atende, diz, não, pode passar para outra turma. Então, a partir da segunda-feira que vem, a gente começa a atender de volta aí o negócio. Era isso que eu tinha para passar. Em termos de custo aqui ficou muito variado, né? O arroz ficou acima de 6, 7, 8 mil, depende. Teve muita gente que fez muita manutenção agora, talvez não tenha manutenção para frente. Né? Casos particulares de pivô, teve gastos da parte de energia elétrica, que é bastante, pega bastante, mas também teve um respaldo aí ou fizeram milho ou fizeram soja no pivô. É bem interessante aí, é um pessoal que eu já conheço eles já há alguns anos, né? Estão trabalhando, não é digamos,
parece que bota um pivô que resolve tudo, ele não resolve, né, Jaime e Sérgio? A coisa é uma evolução, né, tem que ir devagarzinho, então, como se diz, estão domando, né, Jaime e Sérgio, estão devagarzinho, mas vai, né? É isso aí, eu agradeço então a presença de vocês, depois nós vamos fazer uma confraternização aí com o carreteiro, né, vocês já estão sabendo, né, Fernando? Fico à disposição das perguntas e agradeço a presença, Maurício. Queria dizer que parabéns pelo teu trabalho, porque a gente observa ali, até o teu supervisor ali, que tem bastante experiência também, né? De todos os gráficos que tu mostrou, né? E aí agora tu consegue visualizar, todos eles, a adubação era o custo maior. Todos. E esse adubo é o preço do ano passado. Né? Exato. Oi. E o diesel também começou com 4,50, se foi a 6,50, o último acompanhamento que eu peguei nesse perfil de e-commerce. Então, isso me assusta bastante, né? Porque ano passado o preço era 1, né? Esse ano o adubo talvez tenha subido aí em torno de mais de 100%, né? Então, é preocupante isso aí, né? Porque assim, estou observando o teu trabalho, André, tu começa a ver que os custos estão estourando, né? E a gente não tem perspectiva nenhuma de preço, porque não sabe ainda, falando de soja, nós não sabemos ainda o que de fato os americanos vão colher e na sequência o que o Brasil vai colher, né? Então a gente vai fazer uma lavoura caríssima, sem perspectiva nenhuma de preço. E isso é mais perigoso do que esse ano que nós não colhemos bem menos, né? Talvez menos de 50% de alguns parceiros produtores não colheram até em algumas situações nada de soja. Então é muito preocupante mesmo, preocupante, né? E tu vê como é importante esse trabalho porque tu consegue visualizar, né, um detalhe que no caso a adubação, arrendamento a gente sabe, né? Tem que pagar o arrendamento e ponto. Mas a adubação e o diesel que tu disseste aí é só um comentário, né? Que me saltou os olhos isso, né? Outra coisa, Maurício, e assim, ó, como eu falei ali, a Cordilheira pegou a maior turma, né? E hoje, infelizmente, choveu mais na região sul, choveu menos na região sul de Cachoeira. Então, foi onde pegou, afetou, a gente vê aí até pela dificuldade. A gente via, a papelada estava com o contador, ou estava com um assistente técnico, ou estava lá na perícia, e eu não tinha informação. O Renato, nas últimas visitas aí, a gente sempre comenta, ele faz uma indexação com dólar, que é interessante saber, acompanha por dólar, isso que a gente conversou, né? Também o pessoal consegue ver esse aumento em comparação ao dólar que estava lá na época de uma outra aquisição. Uma perguntinha, já que ele fez, tu falou tudo que faltou adubo e tal, proporcionalmente, mas eu acho que hoje ninguém deveria adubar nada. Fazer uma quebra de braço, vai produzir menos. E tu deu um exemplo que não tinha adubo e botou foliar. Quanto menos ele produziu e o que de custo que baixou. Que eu acho que é difícil, mas é por aí, né? Um exemplo, não sei quem é. É interessante. E eu vou dar um exemplo do mais antigo, já falei para vários amigos aí, o seu Ramiro. Seu Ramiro Leal, fui cumprimentá-lo, que tem 96 anos, o ano passado, e ele disse que um ano faltou adubo. E aí eu perguntei o que fizeram. Plantando, colheram menos, teve mais preço, e para minha surpresa, ele disse, no outro ano os preços dos adubos caíram. E hoje as indústrias de adubo estão com os navios cheios, não podem descarregar, porque não tem espaço físico e porque ninguém está comprando. A ureia estava 5, está 13.700. O adubo, eu acho que se ninguém se atirar e for no canto deles que vai faltar, que depois não vai ter frete,
e for unido, talvez a gente possa puxar um pouco. Essa é a minha opinião. Foi muito boa a explanação do senhor. Voltando ao adubo lá, nós estamos à mercê de três só que produzem adubo. Nós estamos na mão de 3 indústrias só que produzem adubo. Então, eles vão fazer o preço que eles querem. Falando do senhor, não botar adubo, a safra americana, alguns bateram o pé, não plantaram com adubo o ano passado. Eles fizeram que nem o senhor falou. Alguns produtores fizeram isso. Acredito que vocês, uma terra de vocês bem corrigida do ano passado, bem trabalhada, se vocês não botarem nada de adubo, acredito, se chover bem, acredito que acima de 40 sacos vocês colhem. Só que no outro ano a gente vai ter que repor 2 vezes mais. Então é bom a gente trabalhar com isso, diminuir a adubação, tentar fazer um outro tipo de adubação. A gente pode tentar plantar com 3 sacos e meio e completar com um adubo orgânico. Não é a minha melhor. Orgânico para mim é um complemento, ele não é a solução. Alguns podem discordar, mas é o meu ponto de vista, Jonatas. Mas a gente ainda está à mercê de muito de empresas. Então a adubação ainda vai ser muito cara. Se a gente não bater o pé, a gente vai pagar caro o adubo e vai ser caro a lavoura. Então a gente tem que produzir bem, botar bem na ponta da caneta, senão a gente vai entrar no prejuízo. Principalmente o pessoal do arrendamento. Também a gente depende muito assim, dólar, a gente tem que saber também dólar, bushel, mas o grande problema é a especulação do mercado, no meu ponto de vista. O USDA, que é o boletim americano. Hoje, eu posso cravar que aqui em agosto a soja vai estar 200 pila, hoje. Só que o USDA, todo mês, ele larga um relatório. Hoje, eles não plantaram praticamente nada, porque lá está calor, está morrendo até bicho, 2.000 cabeças de gado está morrendo lá. Então, a plantação deles não é boa. A perspectiva, agora vai para o outro mês, daqui a pouco eles falam que plantaram tudo agora. Cai o bushel, cai o dólar, cai o nosso preço de soja. Então, a especulação do mercado também é muito forte na nossa área. Então, a gente tem que estar muito atento nessa área. Outra coisa, nossa soja estava alta, R$200, um pouquinho mais. Os americanos abriram as áreas de preservação. Não vi nenhuma Greta, nenhum DICAP falar que eles estão plantando nas áreas de preservação, quando aqui no Brasil eles se metem. Então, isso tudo é mercado, praticamente são pagos para isso. Que o Brasil é a principal potência de alimentos do mundo. Se o Brasil não plantasse, não colhesse tão bem, não plantasse tanto, vocês podem ter certeza que o mundo passaria fome hoje. Nós somos os terceiros produtores de grãos. Se colocar citros e outras cultivares, outras, o Brasil é o que sustenta o mundo. E vai ser assim por um bom tempo. Acredito que daqui, acho que nós não vamos ver, de repente, meus netos, outra China entrando forte no mercado, a Índia. A Índia, logo vai passar a China de pessoal. Então, vai ter muita demanda de soja. Então, a gente pode ficar que vai crescer. Mas isso, a Índia está crescendo 10% do PIB por ano. Só que 10% de nada é nada. Mas daqui eles vão ser que nem a China, daqui a pouco eles vão estar lá em cima. Então, vai ser outro mercado que vai se abrir para nós. Mas isso vai demorar um pouco mais. Outro mercado, assim, que vocês podem ter uma curiosidade, África. África é o nosso no mesmo paralelo. Se eles tivessem segurança jurídica, nós ia cair bastante a soja, porque lá também são solos fortes. Como eles não têm segurança jurídica, a gente vai lá plantar, compra uma colheitadora de 3 milhões, daqui a pouco vem um cara, vai lá e te tira, te corre de lá. Já conheço, já fomos lá, tenho uma experiência lá, mas
é bem complicado. Então, mais ou menos, eu queria falar mais isso do adubo. A gente consegue plantar sim, mas a gente não pode deixar de colocar alguma coisa na terra, senão a gente vai ter, no outro ano, a gente vai ter que botar 2 vezes mais. E nós estamos com a refém de três indústrias de adubo. E algumas empresas de químico também, que eles travam o pé. Esse é o problema, o grande problema. O que a gente poderia é também trancar o pé. Mas tu não vai comprar defensivo, tu não vai produzir. Não adianta. A gente tem que entrar em um consenso. As indústrias têm que ganhar menos. Eles têm uma grande produção, uma grande margem de lucro, mas eles não querem largar uma parte dos seus lucros. Eu faço parte de um grande grupo de produtores e a gente teve reunido esses tempos e talvez uma grande alternativa fosse nós importarmos adubo. Mas eu estou fazendo um estudo junto a alguns despachantes aduaneiros lá em Rio Grande, né? Desde comprador, agente comprador, despachante aduaneiro, tem as certificadoras, tem que certificar o produto lá na origem, né? Porque daqui a pouco chega um produto falsificado aqui e a gente é muito burocrático, taxa, custo altíssimo, tem custo de frete marítimo, os agentes aduaneiros cobram, o importador cobra, o imposto tem IPI, PASEP, tem COFINS, tem... Meu Deus, é um absurdo. Na verdade, o que eu tenho notado e tenho recebido informação, que o interessante seria nós termos uma espécie de cooperativa. Isso aí arrepia todo mundo, principalmente aqui na nossa região, né? Porque E teria uma forma de tu comprares por um custo pela metade do preço. Só que daí tu teria que fazer um pool de cooperativas, que as cooperativas já trazem em parceria de fora, né? Que reduz quase pela metade o custo. Só que chega aqui, a cooperativa me vende pelo mesmo preço do mercado. Onde é que está o cooperativismo aí, né? Então, de certa forma, a gente tem razão de ficar um pouco receoso com cooperativa, né? Eu faço parte da cooperativa, mas só para dizer que a importação seria uma alternativa. Porque a gente está muito à mercê do mercado, que nem tu disseste, o SDA, né? Vem com informações mascaradas, né? Aumentaram o estoque que não existia, aumentaram repentinamente o estoque mundial, que na verdade não existe, né? Então eles mascaram assim. Então seria uma alternativa. De que forma fazer isso? Não sei se o Senar teria essa condição de buscar isso para todos os produtores que fazem parte do Senar, né? Mas a gente fica aí à mercê, né? E o livre mercado, né, nos impede de ter essas possibilidades, né? Mas fica caro. Trazer com um grupo pequeno é caro, buscar lá. Praticamente é o mesmo custo, porque vai vir em containers aí, não vem navio fechado, vem containers de 27 toneladas e 40 toneladas. Para tu também desembaraçar aquilo ou desovar do container é muito caro. Então são coisas, bem complexo, bem complexo. Eu não vejo alternativa para nós, hein? E esse ano é perigoso. Tentar um pouco, tentar plantar com menos adubo e usar um orgânico. Não é o ideal, para mim não é o ideal, mas é uma alternativa. É o necessário. E calcário. Calcário, gente, calcário. Nossas terras são ácidas. E isso aumenta a produção. Isso aumenta a produção. É um insumo barato, relativamente barato. Está do lado de vocês, Caçapava aí. Melhor calcário que tem, ou pantano. Já não é tão bom, mas é necessário. Plante sem adubo, mas use calcário. Plante sem adubo, mas use calcário. Só para clarear, alguém viu os lucros das empresas de adubo esse ano? Alguém viu? A Mosaic quase deu 1 bilhão.
900 e poucos milhões. E nunca na história do Brasil importaram tanta matéria-prima quanto em janeiro de 22. Isso aí, para bom entendedor, é que eles já ganharam umas 3 colheitas em cima de nós no ano passado e já se programaram para ganhar mais 3 nessa. Aí, agora cada um faz o que acha que é melhor para si. Porque isso aí é de trazer, infelizmente, já. Se tu exportasse arroz, tu tinha crédito de selo, até poderia ser. Mas também está difícil, né? Tudo passa de nós agora, nas eleições, né? Nós saber votar agora de novo. Senão a gente vai estar indo para o brejo. Você sabe bem. Tudo isso depende de nós. Depende da política, nós botar alguém da nossa área. Defender a classe. Então isso daí depende muito também de político. Então vamos tentar votar bem esse ano. Bom, beleza, pessoal. Agradecer a presença do Éder, que chegou depois. Obrigado por ter vindo, Éder. E para dizer, o que fala lá com os supervisores, né? Falou na parte do bem ambiental, Jonas, a turma toda aqui, quando eu fiz o levantamento, eu trabalho nessa parte ambiental, todos têm um pouco de preservação, tem área de reserva, tem área de preservação permanente. Aqui em Cachoeira, sendo arrendada ou proprietário, o pessoal aqui tem igual, quase até 20% e até mais. Nossa turma aí é bem tranquilo aí, se for passar isso para frente aí. Como dado, eu tenho mapa de todos eles, eu fiz mapa de todo mundo, até não era papel nós fazer. A ideia do Maurício, não, tem que ter um mapa para o pessoal do presente. Não, eu vou dar. Já que estamos saindo, né? Eu tenho um mapa com estrada, com acesso, área de cultura, de pivô, preservação, reserva, tem tudo isso no QGIS lá. Oportunamente eu vou passar para a turma aí. Tá bom? Mas, Fernando. Cantarelli. Sem não mais perguntas, então eu agradeço, André, Jonatas, por dar esse panorama bem breve aí, né, do que está acontecendo, essas colocações do Maurício, do Renato, aí bem pertinente, né? Nós vamos viver um ano bem complicado, e realmente esse ponto aí eu acho que fecha, né, com que a gente tem que trabalhar muito hoje, que principalmente essa correção de fertilidade e acidez do solo, né? Eu acho que esse aí é o grande ano, vamos dizer assim, da gente investir mesmo em calcário, né? E aí, de repente, diminuir um pouco essa adubação, mas pelo menos o básico, que a gente sabe, vocês são mais especialistas que eu, agrônomo, etc., mas se nós não temos uma correção de solo adequada, um pH adequado, nem o fósforo é absorvido da maneira com que ele poderia ser absorvido. Ou seja, a gente está botando lá 100 kg de fósforo e se nós temos uma terra ácida, vamos aproveitar 50 quilos. Quer dizer, estão botando 50 quilos fora, né? E gastando dinheiro, e hoje ele não está barato. Eu também faço parte do grupo, né? Sou assistido pelo André, na parte de milho. E, André, eu não fiz ali a pergunta, vou aproveitar agora. Eu não sei se, para mim, pelo menos não recebi, não sei se tem uma etapa que vai ser daqui a pouco, que nós vamos receber esses números, né? Apesar de a gente ter, cada um tem o seu tipo de controle, mas esses números como tu está vendo ali, né? Que eu vi alguns gráficos ali que eu também salto aos olhos a questão da adubação e outros também a questão da mão de obra, né? Claro que em relação à lavoura, como ela está dividida, mas tem alguns indicadores ali que a mão de obra ela é baixa, né? Eu acho que o percentual, né, também o diesel, né, onera bastante, né? Mas eu não sei, depois tu passa agora com o pessoal, tu passa para fechar, vamos dizer, a safra, né? Sim, mas daí com cada um tu vai fechar a safra. Até porque agora tem uma turma que vai ter que me passar um pouco do... Não que eu sei todos que produziram, né? Mas assim, a parte de faturamento, para poder passar, porque para fechar o programa no ano a ano, né, Jonas, tem que ter ali para fechar o ciclo do verão. Então, alguns vão ter a conta negativa, mas mesmo assim eu tenho que passar ali a quantidade de quilos, né, que o programa pede, o CISATEG, e para poder programar e planejar os talhões de cada um. Às vezes tem um aqui que é só um talhão, tem gente que tem 17 talhões aqui. Então, tá bem.
desses números, pessoal. Tudo é com vocês e o técnico de campo. Não sai para lugar nenhum. Esses números são confidenciais de vocês. Não precisa se preocupar que vocês vai sair para algum banco, algum dado estatístico. Não, é vocês e o produtor e vai lá para o Senar, mas daí é num computador que fica armazenado só. É só vocês que sabem, mas ninguém. Então vocês podem confiar em passar os dados para o técnico. Isso é importante, até já me esqueci de falar. Então, só o técnico e vocês que sabem o que vocês estão gastando ou deixando de gastar. Só isso aí eu tinha que falar, senão vocês podem achar que a gente passa por algum dado. Não, a gente é só com o técnico de campo e também para o computador Senar lá no central. Mas isso aí fica armazenado e ninguém vê. Bem lembrado. Mas então é isso, pessoal. Nós vamos ter um almoço agora. Vai ser no restaurante aqui embaixo do ginásio. Aqui, eu acho que... Não sei se ele está com acesso por aqui. Não sei se chegou a ver alguma coisa. Tá por aqui, né? Tá. Então podemos descer a escada e por aqui, por baixo, a gente tem um acesso agora. Então agradeço a presença de todos. Queria só entregar aqui eu alcancei pelo Ricardo, por favor. Uma lembrança aí para o Jonas aí de ter nos auxiliado e para o André, certo? E agradeço mais uma vez a participação de vocês e é muito importante tanto para o sistema, né, Farsul, Senar, essa participação de vocês como produtor e principalmente para vocês ganharem, né, com a tag aí na atividade de vocês, certo? Obrigadão.